Você gravou, você deu uma entrevista para Fórum recentemente falando do Nicolas. O que você achou do bate-boca aí, Nicolas versus Haddad? E do posicionamento do governo e do ministro Haddad? Olha, o Nicolas Ferreira, para mim, é uma vergonha. Ele faz um desserviço à sociedade brasileira. E isso eu digo, independentemente de ser de direita, de esquerda, conservador, independentemente disso. Sabe por quê? Ele trabalha com meias-verdades. O que é meias-verdades? São mentiras bem contadas. Ele coloca dados verdadeiros, mas não explica o contexto de toda a situação. Por exemplo, no governo Lula, teve um déficit fiscal em 2023, no primeiro ano do seu mandato, de 230 bilhões. Isso é verdade, André? É verdade. Isso não é mentira, é verdade. E Nicolas Ferreira, assim como Carlos Jordi, fez um estardalhaço em cima disso, quando Haddad foi ali na Comissão de Finanças e Tributação, cuja presidência, inclusive, é do Rogério Correia. Fez um estardalhaço. E para quê? Para fazer o videozinho de recorte e falar, olha, o Lula tá gastando demais, não sei o quê, é um absurdo, e pá. E correu e saiu. Aí foi quando o Haddad foi explicar e falar, olha, realmente, houve esse déficit fiscal de 230 bilhões em 2023, mas ele decorreu de 2022, onde Bolsonaro deixou o rombo e o governo Lula teve que pagar o calote dos precatórios, o calote do ICMS combustível, o inchaço do Auxílio Brasil. Lula inchou, pagando inclusive para quem não era elegível. Lula não. O Bolsonaro pagou inclusive para quem não era elegível. Criou auxílio taxista, criou auxílio caminhoneiro, tudo para quê? Tudo para ver se ele ganhava as eleições em 2000, a reeleição em 2022. E perdeu. Bolsonaro. E mesmo assim perdeu. Mas o rombo, a conta ficou. E quem teve que pagar? Bolsonaro. Olha, tô doida já. Tô doidinha. Lula. Você tá que nem o Bolsonaro no julgamento, chamou o Auxílio de Brasil de Bolsa Família, você lembra? Pois é. Aí, esse rombo teve que ser pago em 2023 por Lula. Por isso teve o déficit fiscal. E outra coisa, uma prova disso é a inelegibilidade de Bolsonaro. Uma das condenações da inelegibilidade de Bolsonaro decorreu do abuso do poder econômico no ano de eleição. Por quê? Ficou caracterizado compra de voto de Bolsonaro. Quando ele criou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, compra de votos. Por quê, André? Porque não estava previsto na lei orçamentária no ano anterior. Tinha que ter sido aprovado. Se tivesse sido aprovado na lei anterior, 2021, Bolsonaro poderia criar esses benefícios. Mas como não tinha, ele deixou o rombo para o outro pagar, caracteriza especialmente compra de voto no campo eleitoral. Por isso que ele foi declarado inelegível. Só que essa parte, Pedro, Nicolas não explica. Não. Pelo contrário, aí eles fazem questão de esconder. E vir só números soltos sem o contexto. E serve, então, para pretexto, para eles atacar, mentir e agir como moleques. Como o próprio Fernando Haddad disse, isso é molecagem. Isso é coisa de moleque. Mas a gente sabe por quê. É porque eles trabalham a partir da mentira e fake news para enganar as pessoas. E para fazer os videozinhos, os cortes e recortes, para jogar nas redes sociais. Aí fica parecendo que aquilo que ele falou é verdade. Parte é verdade, só que o contexto ele não explicou. Sim. Porque o responsável tem nome certo e endereço determinado, que é Bolsonaro. E quem teve que pagar a conta foi o governo Lula em 2023. Então é uma vergonha. Esse povo, para mim, é uma vergonha. Sabe por quê? Eu fico indignada quando as pessoas são usadas pela falta de conhecimento dela. Onde você, sabedor da verdade, você manipula a verdade e usa de estratégias para enganar e manipular as pessoas. Eu entendo que essa é a maior canalice do nosso século. E que tem as redes sociais para dar ressonância e atingir milhões de pessoas. Como o Nicolas Ferreira muitas vezes alcança milhares de pessoas. Então, para mim, a maior canalice dos nossos tempos é esse. Você enganar as pessoas pela falta de conhecimento delas. Se enganar pela falta de conhecimento e o duro, né? Ele tá
pavimentando o caminho, né, Andréia? E isso é uma coisa que a gente tem que se precaver. Esse cara pode concorrer em 2030, né? Para presidente. E vai. Se ele Né? não cair antes, né? Aí cabe a nós apontar tudo antes. e se a gente não encontrar um crime, aí uma coisinha, tem que botar alguma coisa de obstáculo nesse moleque, né? Mas eu tenho uma teoria comigo que vem lá da minha vovó. De lá da minha vovó. O peixe morre pela boca. E Nicolas é peixe. E ele mesmo está cavando o trilho e o caminho dele. E não é bom. Porque a gente colhe o que a gente planta. É a lei da semeadura. Você não é obrigado a semear, mas se você semear, você vai colher o que você plantou. E é uma coisa que não tem jeito. É a lei do retorno. E o que ele está plantando, eu não acho que é bom, não. Uhum. Meio que o que aconteceu com o Pablo Marçal, né? Agora. Exatamente. O Pablo Marçal é a mesma coisa. Tiro, porrada e bomba, mentiu demais. E se lascou. Já está fora do campo político. Pelo menos durante 8 anos. E se quiser voltar depois, vai ter que voltar conforme as regras. Senão, vai cair de novo. Exatamente. André, estamos nos encaminhando aqui no finalzinho. Te tirei num domingão para dar entrevista aqui pra gente. O que a gente vai ter de novidade no seu canal? O que você está planejando fazer aí nos próximos meses? Olha, muita informação, muito conteúdo, muita também de forma leve, às vezes dura, às vezes leve, mas o que não vai faltar é informação, sabe? Com muita seriedade, ao mesmo tempo nem tanto, porque as pessoas precisam se informar e precisam saber o que está acontecendo, né? E eu acredito que a situação dentro do campo político, daqui para frente, vai se tornar uma guerra de todos os lados, porque ano de eleição ano que vem, né? Então, assim, a elite, o baronato, não quer que Lula se reeleja, né? Não quer que o campo progressista se reeleja. Então, assim, eu acho que a luta vai ser muito grande. E o nosso papel, trazendo informação e explicando as coisas como são de fato, de verdade, eu acho que vai ter um papel fundamental para o pleito eleitoral de 2026. E é esse o meu papel, e é isso que eu vou fazer com bastante dedicação e junto com a galera que gosta de mim, que está junto comigo todos os dias. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.